Nicolas Ferreira faz Emílio Surita chorar ao vivo. E você não vai acreditar no que rolou. Emílio tentou provocar o jovem Nicolas Ferreira no pânico, mas a resposta dele mudou tudo. O que era para ser uma entrevista cheia de provocações, acabou virando um momento de emoção que ninguém esperava. Fica até o final para ver como Nicolas tocou o coração de Emílio e como a plateia ficou sem palavras diante desse momento único. Será que Emílio foi longe demais? Vamos analisar tudo agora. O estúdio do Pânico, na Jovem Pan, pulsava com a energia caótica típica do programa. Microfones pendiam sobre uma mesa redonda, cercada por cadeiras onde Emílio Surita e sua equipe se preparavam. A plateia de 40 pessoas, composta por fãs do programa, aguardava ansiosa, com alguns segurando cartazes como "Pânico é tudo" e "Emílio, te amo". Um jovem na primeira fila disse ao amigo: "Será que o Emílio vai zoar o Nicolas?" O amigo riu. Se ele provocar, vai ser um caos. A expectativa era alta, e todos sabiam que o programa prometia um momento inesquecível. Nos bastidores, a produção estava frenética. O diretor, com um tablet na mão, dava ordens à equipe. "Confirme a entrada do Emílio em 20 segundos", exclamou ajustando o fone de ouvido. Um assistente respondeu: "Tudo pronto. O Nicolas está na sala VIP com a equipe. As redes estão bombando só com o anúncio." O diretor sorriu. "Esse programa vai viralizar. O Emílio sabe como fazer um momento que todo mundo vai comentar." Uma produtora completou: "A hashtag EmílioVisNicolas já está subindo no Twitter. Se ele provocar o Nicolas, vai ser o assunto da semana." O diretor assentiu. "Perfeito. É isso que a gente quer." No camarim, Emílio Surita ajustava o microfone em sua camisa polo preta, com um sorriso travesso. Aos 62 anos, ele era um dos apresentadores mais icônicos do Brasil, conhecido por seu estilo provocador e irreverente. Ele revisava o roteiro com sua produtora com um brilho nos olhos. "Vou zoar o Nicolas logo de cara", disse, ajeitando os cabelos grisalhos. "Ele é um jovem cristão, né? Vou perguntar se o Brasil precisa de mais Bíblia ou de mais liberdade para ser quem a gente quer." A produtora hesitou. "Emílio, ele é muito articulado. Não acha arriscado?" Emílio riu. "Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Ele pode ser político, mas aqui é o Pânico." Enquanto isso, em outra sala, Nicolas Ferreira, de 28 anos, orava com sua equipe. O jovem deputado federal, uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, acumulava milhões de seguidores com seu discurso conservador e cristão. Ele vestia um terno azul escuro e gravata cinza, com um sorriso tranquilo. Sua assessora entrou. "Deputado, o Emílio está planejando provocações. Ele vai tentar te ridicularizar." Nicolas ajeitou a gravata, com um leve sorriso. "Que ele venha. Deus está no controle. E eu estou aqui para falar o que importa." Às 11, a vinheta do Pânico tocou, e Emílio entrou com energia, acenando para a plateia. "Bom dia, galera! Hoje temos um convidado que divide opiniões por onde passa", disse com um tom provocador. O estúdio ficou pronto para o confronto que prometia mexer com todos. Emílio Surita já estava sentado à mesa redonda do estúdio do Pânico, com um sorriso debochado no rosto. A plateia de 40 pessoas aplaudia animadamente, enquanto fãs agitavam cartazes com frases como "Pânico é tudo" e "Emílio, te amo". Emílio, com sua camisa polo preta, pegou o microfone e acenou para o público, com a energia irreverente que o tornava tão icônico. "Hoje a gente vai ter uma entrevista que promete", exclamou, com um tom que misturava humor e provocação. "Vamos receber um convidado que divide opiniões por onde passa, e eu tô pronto para botar ele na parede." Ele fez uma pausa dramática, enquanto a trilha sonora aumentava a expectativa. Ele é jovem, é político e é muito cristão. Para alguns, é uma voz necessária. Para outros, "Bem, será que ele aguenta o Pânico?", disse, com um tom sarcástico que arrancou risadas da plateia. "Com vocês, direto do Congresso Nacional, o deputado Nicolas Ferreira." A plateia reagiu com aplausos calorosos e alguns gritos de "Vai, Nicolas!", mas também havia risadas, incentivadas pelo tom provocador de Emílio. Nicolas Ferreira entrou no estúdio com um sorriso tranquilo, vestindo um terno azul escuro e gravata cinza. Ele acenou para o público,
com uma expressão que misturava serenidade e confiança, e caminhou até a cadeira ao lado da mesa de Emílio, que o cumprimentou com um aperto de mão exagerado, mas com um olhar que deixava claro que estava pronto para provocá-lo. "Bem-vindo, Nicolas!" exclamou Emílio, indicando que ele se sentasse. "Ou devo te chamar de deputado TikTok? Porque, olha, eu fico confuso com esse seu jeito de político que parece mais um influencer gospel", disse, com um tom debochado que fez a plateia explodir em risadas. Nicolas sentou-se, mantendo a calma, e respondeu com um sorriso leve. "Bom dia, Emílio. Bom dia a todos que nos assistem. Pode me chamar de Nicolas, sem problema. E olha, se eu uso as redes para falar de Deus e valores, pelo menos estou alcançando quem precisa ouvir, né?" A plateia riu e aplaudiu, encantada com a resposta articulada. Mas Emílio não perdeu a chance de continuar a provocação. "Sabe, Nicolas, eu estou há 40 anos nessa vida de rádio e TV, e já vi de tudo", disse com um ar de superioridade, enquanto se recostava na cadeira. "Mas agora eu vejo você, um jovem de 28 anos, falando de Bíblia e família tradicional. E me pergunto, você acha que o Brasil precisa de mais Bíblia ou de mais liberdade para ser quem a gente quer?" Completou, com um sorriso sarcástico, enquanto a plateia ria e aplaudia, incentivada pelo tom provocador. Um jovem na primeira fila gritou, "Arrasa, Emílio!", enquanto outros riam, achando que Nicolas ficaria sem graça. Nos bastidores, a produção comemorava o momento. "Isso vai bombar", sussurrou o diretor para a produtora, que assentiu checando o celular. A hashtag Emílio vs Nicolas está subindo. A câmera focou no rosto de Nicolas, buscando sinais de desconforto, mas o jovem manteve a expressão serena, com um leve sorriso que sugeria que ele estava pronto para responder. Ele ajeitou a gravata, pegou o copo d'água sobre a mesa e tomou um gole, enquanto Emílio continuava sorrindo, confiante de que o havia desestabilizado. "É interessante, Emílio, que você comece assim", disse Nicolas, com a voz calma e articulada, enquanto a plateia começava a silenciar, surpresa com a resposta. A tensão no estúdio aumentou, e Emílio, ainda sorrindo, percebeu que o jogo poderia mudar a qualquer momento. Nicolas Ferreira acabara de responder à provocação de Emílio Surita com uma serenidade que surpreendeu a todos no estúdio do Pânico. A plateia, que minutos antes ria do tom debochado de Emílio, agora observava em silêncio, com olhares de curiosidade. Emílio, sentado à mesa redonda, ainda mantinha um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam um leve desconforto. Ele ajeitou a camisa polo preta, tentando retomar o controle da entrevista, enquanto a câmera capturava sua expressão. "É interessante, Emílio, que você comece assim", repetiu Nicolas com a voz calma, enquanto ajeitava a gravata cinza e olhava diretamente para o apresentador. "Você prefere me ridicularizar em vez de ouvir o que realmente importa para o Brasil? Talvez a gente devesse refletir se esse tipo de abordagem é o que o nosso povo precisa hoje", completou, com um tom que misturava firmeza e respeito. Ele fez uma pausa e continuou. "Você perguntou se o Brasil precisa de mais Bíblia ou mais liberdade. Eu te respondo com outra pergunta. Você já parou para pensar no vazio que provocações como essa tentam esconder no seu coração?" A pergunta pegou Emílio de surpresa. Ele piscou, visivelmente desconfortável, e tentou rir para disfarçar. "Nossa, Nicolas, você está querendo me analisar ao vivo, é isso?" Mas sua voz saiu trêmula, e a plateia, que esperava mais risadas, ficou em silêncio absoluto. Um jovem na primeira fila, que antes gritava em apoio a Emílio, agora segurava o cartaz com uma expressão de choque. Nicolas prosseguiu, com a voz cheia de emoção. "Emílio, eu não estou aqui para te julgar, mas eu sei que por trás do seu humor tem dores que você não mostra. E eu sei disso porque já vivi as minhas." Nicolas respirou fundo e compartilhou uma história pessoal. "Eu cresci numa família simples, Emílio. Meu pai trabalhava muito para sustentar a gente. E eu vi minha mãe orando todos os dias para que nunca nos faltasse nada. Mas também enfrentei ataques por defender o que acredito, por falar de Deus e da família", disse com a voz embargada. "Eu aprendi que os valores que eu defendo não são sobre limitar a liberdade, mas sobre dar esperança para as pessoas que perderam tudo."
E Deus me ensinou que o amor é maior que qualquer dor. A plateia, que esperava um momento leve, agora ouvia com os olhos marejados. Uma mulher na terceira fila enxugou uma lágrima, murmurando: "Que lindo!" Emílio, que inicialmente ria das provocações que ele mesmo fazia, começou a mostrar sinais de emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele baixou a cabeça, tentando se recompor. "Nossa, Nicolas, você tá mexendo comigo", disse com a voz falhando, enquanto ajeitava a camisa para disfarçar. Nicolas, com um olhar compassivo, continuou: "Emílio, eu não tô aqui para falar de política. Tô aqui para falar de vida. Você já parou para pensar nas feridas que carrega no seu coração? Deus vê o seu vazio e Ele te ama mesmo assim." A emoção de Emílio era visível. Ele respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, enquanto a plateia, comovida, começava a aplaudir timidamente. Nos bastidores, a produção entrou em choque. "Isso tá ficando muito emotivo", exclamou o diretor enquanto a produtora checava o celular. "Emílio Viz Nicolas está explodindo." A tensão inicial de provocação agora dava lugar a uma emoção genuína. E todos sabiam que algo especial estava por vir. Emílio Surita não conseguia mais conter a emoção que tomava conta dele no estúdio do Pânico. As palavras de Nicolas Ferreira, que compartilharam uma história pessoal sobre sua fé e os desafios que enfrentou, haviam tocado um ponto sensível no coração do apresentador. Emílio, com os olhos marejados e a voz trêmula, tentava se recompor. Mas a vulnerabilidade que ele sempre escondia por trás do humor agora estava exposta para todos. Reajeitou a camisa polo preta, respirou fundo e tentou falar, mas sua voz falhou. "Nossa, Nicolas, você tá mexendo comigo." A plateia de 40 pessoas, que minutos antes ria das provocações de Emílio, agora observava em silêncio, comovida pela cena. Nicolas, sentado ao lado na mesa redonda, olhava para Emílio com um misto de compaixão e serenidade. O jovem, com seu terno azul escuro e gravata cinza, estendeu a mão e tocou o ombro de Emílio com um gesto de apoio. "Eu não tô aqui para te julgar, Emílio, mas para te lembrar que Deus vê suas dores", disse Nicolas, com a voz calma e cheia de emoção. "Ele te ama mesmo com suas lutas e Ele quer te dar paz. Você não precisa carregar esse peso sozinho." As palavras de Nicolas ecoaram no estúdio, e Emílio, que tentava segurar as lágrimas, não resistiu mais. Ele baixou a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar ao vivo, com soluços que ecoavam pelos microfones. A plateia, que esperava um momento de humor e provocação, ficou profundamente tocada. Uma mulher na primeira fila enxugou as lágrimas, enquanto um jovem ao lado murmurava: "Que lindo!" Outros começaram a aplaudir timidamente, comovidos pela vulnerabilidade de Emílio e pela mensagem de Nicolas. Emílio, ainda chorando, tentou falar. "Você tá querendo me fazer chorar ao vivo, garoto?", disse, com a voz embargada, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão. Mas sua tentativa de humor só intensificou a emoção, e ele voltou a chorar, enquanto a plateia aplaudia com mais força, muitos com lágrimas nos olhos. Nicolas, com um sorriso gentil, continuou: "Emílio, eu não vim aqui para te fazer chorar. Vim para te dizer que Deus vê o seu coração. Você já pensou em se abrir sobre o que te machuca? Não para mostrar fraqueza, mas para encontrar cura." Emílio, ainda com o rosto coberto pelas mãos, balançou a cabeça, com a voz quase inaudível. Eu carrego tanta coisa, Nicolas. Às vezes, sinto que não sou o suficiente para minha família." A confissão de Emílio pegou todos de surpresa. E a plateia, agora em lágrimas, aplaudiu com ainda mais emoção, sentindo a dor do apresentador. Nicolas se levantou da cadeira, aproximou-se de Emílio e colocou a mão em seu ombro com um gesto de consolo. "Emílio, Deus te fez suficiente. Ele te ama como você é, e sua família também. Quero orar por você agora", disse com a voz firme, mas cheia de amor. Ele fechou os olhos e orou. "Senhor, toca o coração do Emílio. Tira o peso que ele carrega, dá a ele paz e mostra que o teu amor é maior que qualquer dor. Amém." A plateia, emocionada, respondeu com um amém coletivo, enquanto muitos aplaudiam de pé, tocados pelo momento. Emílio,
Ainda chorando, levantou a cabeça e olhou para Nicolas, com os olhos vermelhos de lágrimas. Obrigado, Nicolas. Eu não esperava isso, disse com a voz embargada enquanto tentava se recompor. Nicolas sorriu e respondeu: Deus sempre tem um jeito de nos surpreender, Emílio. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto nos bastidores a produção percebia que o momento estava viralizando. A oração de Nicolas Ferreira havia transformado o estúdio do Pânico em um espaço de emoção profunda. Emílio Surita, ainda com os olhos vermelhos de lágrimas, enxugava o rosto com um lenço, enquanto a plateia de 40 pessoas aplaudia de pé, comovida. Muitos enxugavam lágrimas, e gritos de "Amém" e "Que lindo" ecoavam pelo estúdio. Emílio, tentando se recompor, olhou para Nicolas com um sorriso tímido e disse, com a voz embargada: Nicolas, eu não tenho palavras. Você me pegou de surpresa e... Obrigado. Nicolas, com um sorriso gentil, respondeu: Emílio, Deus sempre sabe o que a gente precisa ouvir. Você é especial. A plateia aplaudiu com fervor, enquanto a emoção tomava conta de todos. Emílio respirou fundo, ajeitou a camisa polo preta e olhou para a câmera, com os olhos ainda marejados. Eu não esperava que o Pânico de hoje fosse assim, disse com a voz trêmula. Mas às vezes a vida nos surpreende, né? Obrigado, Nicolas, por esse momento. E obrigado a vocês, que nos assistem, por estarem com a gente. Ele fez uma pausa, enxugando mais uma lágrima, e completou: Vamos para o intervalo, mas já voltamos com mais Pânico. A vinheta tocou. Enquanto a plateia continuava aplaudindo, muitos ainda emocionados. Nos bastidores, a produção estava em êxtase. O diretor exclamava: A audiência disparou. Ganhamos 40% a mais de espectadores nesse bloco. A produtora, checando as redes, respondeu: Olha isso! Emílio Chora está em primeiro lugar no Twitter. Comentários como: Nicolas fez o Emílio chorar de emoção e que momento lindo, nunca vi o Emílio assim, se multiplicavam. Um vídeo de 30 segundos, onde Emílio chora e Nicolas ora por ele, já tinha 2 milhões de visualizações no TikTok, com usuários escrevendo: Nicolas é incrível, e Emílio mostrando o lado humano. Que lindo! No estúdio, Nicolas abraçou Emílio, que ainda tentava se recompor. Deus te abençoe, Emílio, disse o jovem com um tom carinhoso. Emílio, com um sorriso emocionado, respondeu: Obrigado, Nicolas. Você não sabe o quanto isso significou. Nicolas, antes de se retirar, olhou para a plateia e deixou uma mensagem final. Quero dizer para quem está nos assistindo: Deus ama vocês e Ele quer curar as feridas do seu coração. Não tenham medo de buscar valores que tragam paz. A plateia aplaudiu de pé, enquanto Nicolas saía do palco, deixando um impacto profundo. A repercussão foi avassaladora. Na manhã seguinte, manchetes sensacionalistas dominaram os portais. Nicolas Ferreira faz Emílio Surita chorar ao vivo. Momento histórico. E Emílio Surita se emociona com mensagem de fé no Pânico. A Jovem Pan divulgou que o programa registrou um aumento de 45% na audiência. Um número impressionante para um programa de rádio e TV. Nicolas ganhou milhares de novos seguidores, e Emílio enfrentou reações mistas. Alguns o elogiaram por sua vulnerabilidade, outros o criticaram por se emocionar ao vivo. Meses após o momento marcante no Pânico, o impacto do encontro entre Nicolas Ferreira e Emílio Surita ainda ecoava pelo Brasil. O vídeo do programa, onde Emílio chora ao vivo, ultrapassou 30 milhões de visualizações, sendo usado em eventos cristãos como exemplo de vulnerabilidade e fé. Nicolas, com sua mensagem de amor e valores, ganhou ainda mais apoio, sendo convidado para palestras onde falava sobre esperança. Em uma delas ele disse: Aquele dia mostrou que o Brasil quer autenticidade, não provocações. Sua influência cresceu, e ele se tornou uma voz ainda mais forte na política. Emílio, por sua vez, passou a incluir temas mais profundos no Pânico, falando sobre família e emoção, o que atraiu um novo público. Embora alguns fãs antigos criticassem a mudança, anos depois o momento foi citado em documentários sobre rádio como exemplo de emoção genuína, mostrando que a vulnerabilidade pode transformar vidas.
Você acabou de assistir a um momento histórico. O que achou desse encontro? Quem te emocionou mais? Nicolas, com sua mensagem de amor, ou Emílio, que mostrou sua vulnerabilidade? Você já viveu uma experiência de cura emocional? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber o que você sentiu vendo isso. Se esse vídeo te tocou, compartilha com seus amigos, curte e se inscreve para mais conteúdos que mexem com você.